que a tempestade já não pode te abalar. A segurança em meu barco encontrarás. Confia em mim, o meu amor te abrigará. Sei que angustiado o coração se endureceu, mas eu entendo tudo que te aconteceu. Ainda é tempo de voltar para o teu Deus. Não tenhas medo, pois eu estou aqui. É o teu Senhor quem diz: quero guiar os passos teus. Vem, entrega-te então, farei morada em teu coração. E quando anoitecer, cansado eu te encontrar no silêncio. Irmãos e irmãs, mais uma vez congregados na presença de Deus, no dia do domingo, que é o primeiro dia da semana. Este primeiro dia que a Ele deve ser consagrado. Esse primeiro dia que deve ser para nós que cremos, o dia consagrado a Deus, para que possamos prestar a Ele o nosso culto de louvor, o nosso culto de adoração, o reconhecimento, porque nós queremos oferecer a Deus as primícias, as primeiras horas, o primeiro momento da nossa semana, para dizer que Ele, o Senhor, é para nós uma necessidade, não apenas um acessório que eu vou buscar quando eu tiver necessidade, mas Ele é para mim necessidade de vida. Por isso, o primeiro domingo, o primeiro dia da semana, o domingo, dia do Senhor, nós celebramos em torno desta mesa que nos alimenta com a palavra que se fez carne, que se encarnou, uma palavra que é para ser vivida, não uma palavra que é para ser colocada nas alturas, mas uma palavra que deve ser assumida, encarnada por cada um de nós, para que durante a semana possamos vivê-la, possamos praticá-la, e assim de fato, na nossa vida, será o lugar onde Deus é santificado, onde Deus é glorificado, onde as pessoas vão olhar para nós e poderão exclamar: ali está um seguidor, ali está um discípulo, ali está um que tem o nome de Deus na sua vida, não apenas um frequentador de igreja. E aí é interessante a gente perceber o que nos diz São Paulo aos Coríntios, quando ele diz: irmãos, vocês precisam viver o evangelho que eu vos preguei e ficar firmes nele. Olha, queridos irmãos, o evangelho foi pregado, a igreja, ela é a depositária deste evangelho. A igreja, ela procura manter-se fiel nas intempéries da vida à revelação da palavra de Deus. Porém, isso não acontece aqui, porque todos vocês são, mas eu conheço muitos lugares que há muitas pessoas que fazem o seu evangelho, fazem a sua religião, a ponto de dizer: eu não concordo com isso não é bem assim, isso não é desse jeito, isso, não, pode fazer desse jeito, pode fazer daquele, e nós vamos nos afastando do corpo doutrinal, nós vamos nos afastando do ensinamento verdadeiro, original de Jesus Cristo, que a igreja é depositária da fé, e que a igreja nos ensina como uma voz, para que nós possamos, orientados pela igreja, tomar posse da plena salvação. Porém, há muita gente que vive a sua religião, uma fé paralela ao ensinamento da igreja, dizendo: para que confessar-se regularmente? Não, faltar a missa não tem problema não, Deus entende. E aí nós vamos burlando
a lei de Deus, nós vamos burlando o ensinamento de Deus. E para essas pessoas que assim o fazem, São Paulo tem uma palavra dura. Dura. Como eu disse semana passada, quem ama, de fato, se for necessário, quebra a perna do outro. Não falei com você semana passada? Para que o outro não vá para o caminho errado? Pois é, São Paulo agora vai quebrar nossas pernas, vai quebrar as duas para a gente não ter jeito de correr. São Paulo diz assim: aquele que não vive a verdade da fé, abraçou a fé em vão. Quantos de nós abraçamos a fé em vão? Por quê? Nós vamos à igreja, ouvimos o ensinamento da palavra de Deus, mas ao sair daqui, cada um faz da sua vida o que quer, cada um reduz a prática da fé ao seu tamanho. Para estes não haverá salvação. Para estes não haverá salvação. O que eles ganharão é a perdição eterna, porque a salvação ela é dada para aqueles que se mantêm fiéis ao ensinamento de Jesus Cristo, o Senhor. Por isso, querido irmão e querida irmã, eu oro a Deus nessa noite para que todos nós não abracemos a fé em vão, mas sejamos homens e mulheres, não apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Que nós não desviemos o nosso pé nem para a esquerda e nem para a direita, mas que sigamos fielmente o ensinamento de Deus, da qual a igreja é mãe e mestra. Mãe porque é genitora, ela nos gerou para Deus na pia batismal, o grande útero da igreja, onde nós somos gerados para a vida eterna. Por isso a igreja é a nossa mãe, onde tem o seu útero na pia batismal, onde nós somos gerados pela água e pelo Espírito para a eternidade. E ela é mestra. Mestra, porque como mãe genitora, ela quer nos ensinar o caminho da vida. Ela quer nos dizer sobre as verdades da vida. E aí o Evangelho é de uma beleza incomensurável. O Evangelho traz para nós alguns elementos que podem passar despercebidos. Diz, por exemplo, o Evangelho que Jesus estava no lago de Genezaré e uma multidão se envolveu, foi atrás dele, estava ali. E Jesus entra numa barca, a barca de Simão. Por que ele não entrou na barca de Tiago e João, já que eram duas barcas? Ele entra na de Simão, porque foi a Simão que ele disse: Simão, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A barca de Simão, neste Evangelho, é símbolo da igreja. Uma igreja que é interessante, vamos prestar atenção nisso aqui, uma igreja que o próprio Jesus pediu que ela se afastasse um pouquinho da terra, da margem, que ela entrasse um pouquinho mais para o mar. E há uma música do Padre Jonas: o mar é Deus e o barco sou eu. A igreja, ela está no mundo, mas ela não é do mundo. Vocês já pararam para perceber uma coisa? Quando a gente está no meio de uma situação, quando a gente está vivendo um problema, a gente não enxerga a solução. E às vezes a solução está debaixo do nariz da gente. Quando a gente afasta um pouquinho do problema, quando a gente sai um pouquinho, a gente olha melhor a situação, o que acontece? A gente enxerga a solução. É ou não é verdade? Alguém já fez essa experiência aqui? Chover. Chover, gente. Não choveu não. Foi esperto. Assim é a igreja. A igreja está no mundo, mas não é do mundo. Por isso a igreja se afasta um pouquinho do mundo. Não como covardia. Não como uma ausência. Mas como uma presença distante. Porque ela precisa ver com clareza o que está acontecendo, para poder dizer em cima daquela situação.